Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a professora Jéssica Araújo e hoje nós iremos ver mais um conteúdo da geometria analítica. Posição relativa entre reta e circunferência. Então vamos entender. Eu vou ter três tipos, né? Três tipos de reta: a externa, a tangente e a secante. Então vamos entender como se comporta cada tipo de reta. Vamos à externa. A reta T, né? Observe aqui essa reta laranja, né? A reta T é externa à circunferência e ambas não possuem nenhum ponto em comum. O que é que ele quer dizer com isso? Quando ele diz que não possui nenhum ponto em comum, é porque a reta T e a circunferência elas não se tocam em situação nenhuma, né? Quando ele diz que não possui nenhum ponto em comum, é porque a reta T ela não se toca com a circunferência em situação nenhuma, né? Então, por isso que ela recebe o nome de externa, né? O que é que eu posso dizer com isso? Nas aulas anteriores, nos vídeos anteriores, vocês vão ver que externo é porque a medida do centro da circunferência até a reta é maior do que o raio, né? A medida do centro até a reta T é maior do que o raio. Então, ela é externa, a reta T ela é externa porque ela não possui nenhum ponto em comum com a circunferência. Então, ela não se toca, né, com a circunferência em situação nenhuma. E quando ela vai ser tangente, né? Tangente vai ser a reta S, né? Aqui, a reta S. A reta S é tangente à circunferência, ambas possuem somente um ponto em comum. O que é que ele quer dizer com isso? Possui somente um ponto em comum. Se vocês observarem aqui, ó, a reta S é essa verde, e ela está se encontrando aqui, né? Ela se toca com a circunferência em um ponto, né? Então, ela é tangente à circunferência porque ela possui um ponto em comum com a circunferência. E o que quer dizer? Que a medida do centro, né, até a reta S é a mesma medida do raio, né? A medida do centro até a reta S é a mesma medida do raio, né? A mesma medida do raio. Se tocam neste ponto. E quando é que ela vai ser secante, né? A reta secante vai ser a R, né? Essa retinha azul aqui. Então, quando é que ela vai ser secante? A reta R é secante à circunferência, ambas possuem dois pontos em comum, né? Possuem dois pontos em comum. Ó, observe que a reta R toca na circunferência aqui e toca na circunferência aqui, né? E por que ela é secante? Porque se a gente observar aqui, ó, né, a medida do centro até a reta R, ela é menor do que o raio, né? Então, só recapitulando, quando é que ela é externa? Quando ela não possui nenhum ponto em comum com a circunferência. Então, a medida do centro até a reta T, ela é maior que o raio. Então, ela é externa. Quando é que ela é tangente? Quando a reta toca em um ponto, ela tem um ponto em comum com a circunferência. Então, a medida do centro até a reta S, ela é do tamanho do raio, né? A mesma medida do raio. E quando é que ela é secante? Quando possui dois pontos em comum, né? Quando a reta e a circunferência se tocam em dois pontos em comum e a medida é menor que o raio, né? A medida do centro até a reta, ela é menor que o raio. Vamos entender agora na prática, né? Vamos entender nos cálculos, vamos entender se essa reta vai ser externa, se ela vai ser tangente ou se ela vai ser secante, né? A circunferência. Então, vamos lá. Aqui eu tenho R, 2x mais y menos 2 igual a 0. E aqui eu tenho C, x menos 1 ao quadrado mais y menos 5 ao quadrado igual a 5, né? Observe que aqui eu tenho a equação reduzida, né? Eu tenho que lembrar da fórmula da equação reduzida e vocês vão ver isso nas aulas anteriores, nos vídeos anteriores. Então, vamos descrever aqui a fórmula da equação reduzida, que vai ser x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a raio ao quadrado. Né? Igual a raio ao quadrado.
O que é que eu preciso saber também? Eu preciso saber quem é o centro e quem é o raio, né? Preciso saber quem é o centro e quem é o raio. Então, vamos lá. Substituindo aqui na fórmula, eu consigo encontrar quem é o centro e quem é o raio. Observe aqui. A fórmula é negativa. Observe que aqui no enunciado, os números também continuaram negativos, né? Continuaram negativos. Então, o que é que isso quer dizer para a gente? Que no centro eles eram positivos, né? Então, aqui é 1 e 5, né? Porque se a fórmula era negativa e no enunciado eles continuaram negativos, é porque lá no centro eles vieram positivos, tá? Então, eu só fiz substituir aqui na fórmula. No caso, isso aqui, né? Veja que eu substituí A por 1 e substituí B por 5. Então, observe que eu voltei a essa situação aqui do início. E quem é o raio, né? Quem é o raio? Ele disse que é 5, né? Ele disse que é 5. A gente sabe nas aulas anteriores que o raio é um número elevado ao quadrado que multiplicado por ele mesmo vai chegar ao resultado. Só que nesse caso, quem é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 5? Né? Quem é o número que multiplicado por ele vai dar 5? A gente não tem esse número. Então, eu vou dizer que isso aqui é a raiz de 5, né? Então, o raio é a raiz de 5. Por que é a raiz de 5? Porque eu não tenho nenhum número que multiplicado por ele mesmo, no caso, um número exato que multiplicado por ele mesmo vai dar 5, né? Então, nesse caso, eu coloco como raiz de 5. Então, vamos identificar quem é A e quem é B, né? Porque a gente vai precisar substituir A e B na fórmula. Então, vamos dizer aqui quem é A, quem é B e quem é C, né? Porque aqui, a gente tem aqui, ó, observem que aqui a gente vai ter A, B e C. Então, quem é A? A é 2, né? Quem é B? B é 1. E quem é C? Menos 2. Então, neste caso, este A, este B e este C é referente a essa situação aqui, né? Esse 2x mais y menos 2, tá? Então, eu disse quem era A, no caso é o número acompanhado de x. Eu disse quem era B, o número acompanhado de y. E eu disse quem era C, que é o termo independente, né? Ele não tem letra. Então, observe que tá aqui, né? A é 2, B é 1 e C é menos 2. Por que eu estou encontrando essas letras? Porque eu vou precisar dessa substituição na hora da fórmula. Então, vamos ver aqui. Então, aqui vai ser a distância de C e R, né? E quem vai ser a fórmula? AX0 mais BY0 mais C dividido, né? Sobre a raiz, né? De A ao quadrado mais B ao quadrado. Essa é a fórmula que a gente vai trabalhar nessa situação aqui, né, de posições relativas entre uma reta e uma circunferência. Então, vamos começar a substituir. Vamos entender que quem é A, quem é B, quem é x de 0 e quem é y de 0, tá? Vamos prestar atenção aqui. Quem vai ser o A, tá? Quem vai ser o A? O A a gente encontrou aqui, certo? Ó, quem é o A? O A a gente encontrou aqui. E quem vai ser o x de 0? O x de 0 vai ser o primeiro número do centro, tá? Então, só voltando. Quem é o A? O A é o número que a gente encontrou aqui referente a essa situação. Então, quem é o A? Né? E quem vai ser o x de 0? O x de 0 é o primeiro número do centro. Então, vamos substituir aqui, tá? Observem aqui comigo. Então, quem é o A? O A é 2. E quem é o x de 0? O x de 0 é o 1, né? Primeiro número do centro. Então, vai ficar 2 vezes 1 mais... Quem é o B, né? O B é esse 1 aqui. Então, vai ficar 1 vezes... Quem é o x de 0? O x de 0 é o segundo número do centro. Então, vai ficar 1 vezes 5. E quem é o C? O C a gente também encontrou aqui, né? Ó, menos 2. Então, vai ficar mais menos 2. Né? Então, raiz, tá? Não esqueça dessa raiz. Quem é A, né? Quem foi A que a gente encontrou? Aqui, ó, 2. Então, vai ser 2 ao quadrado. Estou substituindo esse A aqui. Então, quem foi o A que a gente encontrou? 2. Então, vai ficar 2 ao quadrado mais... Quem foi o B? O B é 1. Então, vai ficar 1 ao quadrado. Né? Então, vamos começar
a resolver essa situação aqui, tá? Vamos resolver essa situação aqui. Então, vamos lá. 2 vezes 1, 2, né? Mais 1 vezes 5, 5. Mais e menos, né? Nessa situação aqui vai dar menos, então vai ficar menos 2. Sobre a raiz, né? 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. 1 ao quadrado, 1 vezes 1, 1. Né? Então, observe que eu resolvi toda essa situação aqui. Então, vamos continuar. Ó, 2 e menos 2, né? 2 positivo e menos 2, isso aqui vai dar 0, então só vai sobrar 5. Então, 5, né? Só vai sobrar 5. 4 mais 1, 5. Então, raiz de 5. Por que eu não acabei a minha conta aqui? Porque eu não tenho como chegar a um resultado nessa situação e dizer se ela vai ser externa, se ela vai ser tangente ou se ela vai ser secante. Então, numa situação dessa aqui, né? Numa situação dessa, eu vou racionalizar. E o que é racionalizar? Eu vou multiplicar isso aqui pela raiz de 5. Né? Eu estou multiplicando, no caso, pela raiz que me sobrou aqui. Então, eu vou multiplicar tanto esse 5 pela raiz de 5, como eu vou multiplicar o 5 pela raiz de 5. Né? Então, multiplicando aqui, vamos encontrar aqui o resultado. 5 vezes a raiz de 5 vai dar 5 raiz de 5. Né? Raiz de 5 vezes raiz de 5 vai dar raiz de 25. Né? Então, vamos lá. 5 vezes raiz de 5, 5 raiz de 5. Raiz de 5 vezes a raiz de 5, raiz de 25. Então, vamos lá. Aqui eu repito, né? 5 raiz de 5. E vou extrair a raiz desse 25. Quem é a raiz de 25? 5. Por quê? 5 vezes 5, 25. Então, agora eu consigo chegar a um resultado, né? Eu vou dividir aqui, ó, esses dois 5. Então, eu não posso dividir essa raiz para esse 5, mas eu posso dividir este 5 para esse 5, né? Ou simplesmente cortar, né? Ou simplesmente cortar. Porque na hora que eu for dividir 5 para 5 vai sobrar 1 e eu não preciso representar este 1 de forma escrita, porque eu sei que ele já está lá. Então, 5 dividido para 5, 1. Então, vai sobrar a raiz de 5. Então, eu posso, né, fazer assim aqui e dizer que o valor é a raiz de 5. Então, observe que agora eu encontrei o resultado, né, a raiz de 5. Então, vamos entender se ela agora vai ser externa, tangente ou secante, né? Vamos só relembrar quando é que ela é externa. Ela é externa quando a medida da reta e o centro são maiores do que o raio. Quando é que ela é tangente? Ela é tangente quando a medida da reta e do centro, elas são igualzinhas ao raio, né? A medida é a mesma, o mesmo tamanho do raio. E quando é que ela é secante? Ela é secante quando a medida da reta e o centro é menor que o raio. Então, observe que aqui o resultado foi raiz de 5. E se vocês olharem aqui, o raio é raiz de 5. Então, nesse caso, tem a mesma medida. Então, eu posso dizer que DCR, né, é a mesma medida do raio. Então, DCR é igual ao raio. Nesse caso aqui, o DCR é raiz de 5. Então, se ele é raiz de 5, o raio também era raiz de 5. Então, ela é tangente. Né? Ela é tangente. E por que ela é tangente? Porque a reta e a distância da reta e a distância do centro é a mesma medida do raio. Vamos para mais um exemplo. Então, observem aqui, ó, R é 3x mais 4y mais 4 igual a 0. E C é x menos 1 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 1. Né? Então, o que foi que a gente fez no exemplo anterior? A gente identificou quem era o centro, né? E quem era o raio. Foi? E depois a gente identificou quem era A, quem era B, quem era C. Então, nesse caso aqui, eu tenho que lembrar da fórmula da equação reduzida. Eu não posso esquecer dessa fórmula da equação reduzida. X menos A ao quadrado mais Y menos B ao quadrado igual a raio ao quadrado. Né? Igual a raio ao quadrado. Então, o que é que acontece? Substituindo aqui, eu consigo obter essa equação aqui. Então, x, né? Se o número aqui está negativo e a fórmula está negativa, isso quer dizer que esse 1 era positivo lá no centro. Então, ficou x menos 1 ao quadrado.
Se esse 2 continua negativo aqui, a fórmula está negativa, isso quer dizer que lá no centro ele estava positivo. Então, quem é o centro? 1 e 2. Né? Então, aqui é y menos 2 ao quadrado. E o raio? Quem é o raio? Ele disse que aqui o resultado do raio já era 1, né? Então, para ser esse 1, tem que ser um número elevado ao quadrado, que vai dar esse 1. Então, no caso, quem é o raio? É o próprio 1, né? Por quê? 1 ao quadrado, 1 vezes 1 é 1. Então, quem é o raio? 1. Então, observe que eu já encontrei o centro e o raio. E eu preciso agora identificar quem é A, quem é B e quem é C. Então, aqui, ó, eu vou identificar o A, o B e o C aqui, né? O A é o número que está acompanhado de X, então, nesse caso, é o 3. O B é o número que está acompanhado de Y, então, nesse caso, é o 4. E o C é um número independente, ele não tem nenhuma letra, que também é o 4. Então, encontrando já o centro, o raio e A, B e C, eu agora vou substituir a fórmula. E quem é a fórmula? A fórmula é DCR, né? A distância de C e R. Né? Então, vai ser AX0 mais BY0 mais C. Tudo isso sobre a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, vamos substituir. Lembrando que o A eu já encontrei, o X de 0 vai ser o primeiro número do centro, tá? Então, aqui vai ficar, ó, 3, que está substituindo este A, vezes o X de 0, que é o primeiro número do centro. Então, vai ficar 3 vezes 1, mais B, que é este 4, vezes o vezes o Y de 0, que é o 2, né? Então, vai ficar 4 vezes 2, mais o C que a gente encontrou aqui, que também é 4, né? Tudo isso sobre a raiz de... Quem é A? 3, né? Então, é 3 ao quadrado. E quem é B? 4, então é 4A ao quadrado. Então, vamos fazer essa conta aqui agora, né? Vamos encontrar esse resultado aqui. Então, 3 vezes 1, 3. 4 vezes 2, né? Aqui, ó, tô fazendo aqui, tá? A multiplicação. 3 vezes 1, 3. 4 vezes 2, 8, mais 4, né? Então, aqui eu fiz 3 vezes 1, 3. 4 vezes 2, 8. E o 4. Tudo isso aqui sobre a raiz de 3 ao quadrado. 3 vezes 3, 9. Mais 4 ao quadrado. 4 vezes 4, 16. Né? Então, o que foi que aconteceu? Eu desenvolvi este cálculo, né? Então, eu encontrei aqui o resultado. Então, vamos lá. Vamos lá. Eu tenho 3 mais 8 mais 4, que vai dar 15, né? Vai dar 15. Né? 3 mais 8 mais 4 vai dar 15. 9 mais 16 vai dar raiz de 25. Observe que eu só fiz adição aqui, tá? 3 mais 8 mais 4, 15. 9 mais 16, 25. Então, vamos extrair essa raiz do 25, né? Então, vai ficar 15. Quem é a raiz de 25? 5. Então, observe que aqui eu tenho como dividir este 15 para o 5. Então, eu vou dizer que DCR é 3, né? 15 dividido para 5, 3. Então, observe que eu já encontrei aqui DCR. E agora eu só vou comparar se ele vai ser externo, tangente ou secante, né? Então, observe que o DCR aqui que eu encontrei é 3 e ele é maior que o raio, tá? O 3 aqui é maior do que esse 1, então esse DCR é maior do que o raio, né? Então, se ele é maior do que o raio, esta reta, ela vai ser externa, né? Ela vai ser externa. Por que ela vai ser externa? Porque ela é maior do que o raio. Então, a distância do centro, nesta situação aqui que a gente acabou de calcular, a distância do centro com a reta, ela é maior do que o raio. Então, se ela é maior do que o raio, elas não se tocam em ponto nenhum, né? Elas não possuem nenhum ponto em comum, então ela é externa. Então, pessoal, só relembrando aqui a vocês essa situação de posição relativa entre reta e circunferência, né? Observe que a gente tem 3 situações externas, tangente e secante. E só lembrando aqui, ó, ela vai ser externa quando ambas não possuem nenhum ponto em comum. Então, observe aqui, né?
que a distância aqui é o centro da circunferência, então essa distância aqui do centro até essa reta T, né, a distância do centro até esta reta T, ela é maior do que o raio, né? Porque se eu fosse puxar aqui, né, se eu fosse puxar aqui uma linha, né, que vamos fazer aqui, ó, o raio ia estar aqui, né? Aqui é o raio. Então, observe que do centro para a reta T passa do raio. Então, ela é externa. Quando essa distância entre o centro e a reta ela é maior do que o raio, ela é externa. E quando é que ela é tangente? Ela é tangente quando a reta, né, possui um ponto em comum. Quando ambas, né, no caso a reta e a circunferência, possuem um ponto em comum. Então, se a gente, né, puxar aqui, ó, a gente vai perceber que a distância do centro e a reta ela é a mesma distância do raio. Elas estão se tocando aqui, então é a mesma distância do raio. Então, ela é tangente. Quando ela é secante, quando ambas possuem dois pontos em comum, observe que aquelas se tocam aqui, né? Mas essa distância do centro até a reta R, ela é menor que o raio. Então, se ela é menor que o raio, ela é secante, tá? Não esqueçam disso. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Se isso aconteceu, se inscreve lá no canal e deixa a tua curtida.